Em 3, 2, 1. Fala, seus confusos, sobrinho. Eu sou o João Marcon. Eu sou o João Arruda. A gente errou totalmente. Você acha que não foi calculado, João? Foi tudo Tô brincando. calculado. Fala, seus missionários da Disney. Eu sou o João Arruda. Boa. Eu sou o João Marcon. E esse aqui é o MJ Theo. moleque. Pra glória De Deus. Ô, Estamos pai. com quem, então, João, já que você quer fazer diferente hoje? Palma de salmas pra ele, senhoras e senhores. Jodson Gomes. Moleque! Maravilha. Não, o João falou, vamos Fala, fazer gente boa. diferentíssimo, né? Só mudou o começo. Só pra falar já, direto com o nosso Mas nosso convidado... convidado. Foi um dos primeiros a estar nesse projeto, MJ Cash, mas agora temos até um braço novo. Mano, seja muito bem-vindo de novo. Muito obrigado. Deus abençoe. Prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos. Isso aí. É isso aí. Antes de entrar no nosso tema, né, que hoje até tô com uma colinha aqui, a missão da igreja, MJTel específico sobre a missão da igreja, eu quero agradecer você. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse episódio com mais alguém, deixa seu like. Eu quero avisar, esse episódio, esse quadro, né, MJTel, é apoiado pelo Instituto Cetro, Instituto de Teologia Cetro. É um instituto de teologia aqui em Londrina, na nossa cidade, muito sério, né? A gente até fala, se você quer fazer teologia num lugar que você não vai esfriar, não vai sair da igreja, não vai desviar, o Cetro é o lugar certo. O lema deles é a teologia que faz arder o coração. E hoje nós estamos aqui com o pastor Jodson, que é um dos professores do Instituto Cetro. Ele está ministrando esse tema, né? A missão da igreja. Vamos falar sobre isso hoje então, João? Vamos, vai ser uma honra. Eu fui em todas as aulas. Foi, sim. E assim... Essas aulas pares. Não. É que eu tenho... A numerologia, né? Superstição. É verdade. Então eu não vou em aula ímpar, entendeu? Tá certo. Tá perdoado. E é isso. Mano, fala, porque até eu conversei com o Thiagão, agradecer o Thiago Géser, que é o diretor do Instituto Cetro, que tá fazendo chefe. acontecer esses papos aqui. Ele falou, mano, essa disciplina é nova, né? Dê carta branca pro Jodson aí pra ele fazer a ementa. Conta pra gente um pouco, assim, por cima, depois a gente aprofunda na matéria. Não, tá certo. O convite do Cetro foi para que a gente tivesse na grade dessa turma nova uma disciplina que falasse que fosse introdutória à missiologia, que é o ramo da teologia que estuda essa perspectiva do movimento missionário, né? Da missão de Deus, um dos termos que a gente usa com muita frequência é a missio Dei, ou seja, a missão de Deus. Deus é um Deus que tem uma missão e que nos chama a fazer parte dela. E o que a gente procurou, junto com o Instituto Cetro, foi ter uma disciplina onde a gente pudesse ter um panorama disso. Se a gente fosse aprofundar, a gente precisaria de muito mais tempo. Então, dar um panorama mais amplo a respeito da realidade do mundo, os desafios missionários, os povos não alcançados, e por isso que o nome da disciplina ficou A Missão da Igreja. A ideia é trabalhar a perspectiva da missão e qual é o papel da igreja dentro desse plano global de Deus, se é assim que a gente pode dizer. Então, o caminho é mais ou menos por aí. Nesse contexto, assim, a primeira... Eu não sei se foi... Eu não lembro mais, porque eu faltei 2 aulas. Mas na primeira aula que eu fui... Foi bem interessante a questão cronológica que você passou pra gente, né? Teve que contar a história do cristianismo inteiro em uma aula. Mas, assim, foi fantástico, né? Você fala, mano, o Jodson entende de Bíblia, né? O cara conhece a história inteira. Mas beleza. Foi muito bom, excelente. Foi fantástico. A galera fica assim... Eu fiquei sabendo que a última aula foi diferente, sensacional, né? Fiquei sabendo. Sempre bom. Mas o que eu gostei, assim, bastante foi a questão de como você começou a explicar os movimentos da missão, né? Então, a força centrífuga e centrípeta, né? Que você falou. Sim. E explica pra gente sobre isso. E a questão da ida voluntária e involuntária, que é muito interessante de como Deus trabalha na história. Sim, são conceitos que não são desenvolvidos por mim, são conceitos muito presentes no estudo da missiologia. Como eu disse, tudo começa no entendimento de que nós nos envolvemos com a missão de Deus. Quando o homem peca lá no Gênesis, a Bíblia diz que Deus vem ao encontro desse homem. Então, o desejo de resgatar e de redimir o ser humano parte do próprio Deus, não é iniciativa humana. É Deus que faz isso. E todo o plano ali em Gênesis 3,15, a gente já tem essa promessa de redenção. Da semente da mulher nascerá um. E, então, todo o desenvolvimento que a gente tem a partir dali é desse plano de Deus
buscando redimir esse ser humano, e obviamente isso somente seria possível de forma plena na encarnação do seu filho que se entregaria por nós. E assim, quando existem várias maneiras da gente perceber ou enxergar a realidade, e muitas pessoas a enxergam como uma coxa de retalhos aleatória. Nós cremos que Deus é o Senhor da história. E a história, enquanto esse registro dos fatos humanos, a gente vê nela a mão de Deus se movendo, a mão de Deus agindo, às vezes, em alguns momentos, de forma aparentemente silenciosa, não perceptível, mas ela está muito presente durante todo o tempo. Então, são realidades que, se não acontecessem da forma que aconteceram, alterariam todo o curso da história, entende? Sim. Tudo seria diferente. Mas porque a mão de Deus se estendeu e agiu, o Senhor foi conduzindo tudo para que o seu plano se cumprisse. Então, essa visão é muito interessante e eu acredito que ela é fundamental para que a gente possa discernir e viver de acordo com a vontade de Deus para nós. Então, assim, não é eu tentando convencer a Deus para escrever uma história para mim. É eu entendendo a história de Deus e como eu posso viver dentro dessa história. Qual é o papel de Deus para mim nesse processo, entende? Então, é como um grande filme, eu costumo ilustrar dessa maneira, é como um grande filme onde Deus é o protagonista. E nós nos entendemos como figurantes no meio desse processo, porque a nossa parte é muito pequena, entendeu? Sim. A nossa parte é mínima, então a minha parte nessa cena eu tenho que pegar água e beber, entende? É isso que se espera de mim para esse quadro inteiro. Se eu fizer de maneira diferente disso, isso não altera o cenário como um todo. Entendi. Deus vai continuar cumprindo seu propósito, mas eu terei o privilégio de poder naquela cena para um observador mais atento ver, e eu estou fazendo aquilo que esperava que eu fosse feito, entende? Entendi. Então é uma perspectiva que eu acho que faz toda a diferença e nos ajuda a, em primeiro lugar, equilibrar a nossa soberba e ao mesmo tempo também nos tira dessa posição de inércia. Então eu tenho, dentro desse plano de Deus, desse propósito de Deus, há um plano dele para mim, mas esse plano está conectado com a realidade muito maior, que é a sua glória sendo manifesta. No caso, a rejeição desse chamado, ela é possível, ela não é uma coisa que é pré-determinada, que você nasceu um missionário, você pode negar esse chamado no meio do caminho tranquilamente. Sim, porque... Tranquilamente não vai ser. Tranquilamente. Possivelmente. A gente muitas vezes pensa que a nossa rejeição a viver o propósito de Deus tem impactos negativos sobre Deus. Quando é o contrário disso, ele tem impactos negativos sobre nós. Entende? Deus não deixará de ser Deus. Eu deixarei de viver aquilo que eu poderia viver em plenitude, entende? Então essa é o esquema que a gente vê, por exemplo, lá na parábola dos trabalhadores da 1/10 hora. Qual é a diferença entre o cara que foi chamado para trabalhar cedo e que foi chamado no final do dia? Não é o pagamento no final, é não ter desfrutado daquele dia inteiro fazendo parte da vinha do Senhor. Então, assim, eu recebi o salário, mas eu tomei café com ele, eu almocei com ele, eu vivi todo esse dia tendo e sabendo quem eu era, o que eu fui chamado para fazer, envolvido com aquilo que eu fui chamado para fazer. O cara que foi contratado às 6 da tarde, ele passou o dia inteiro sem saber como é que aquele dia terminaria, entende? Então, isso muda a perspectiva. Rapaz, cara, já nascendo uma mensagem, hein? Já deve ser uma mensagem. Não, isso aí conversa totalmente com o lema até do Projeto Lucas, né? A gente faz o que Deus abençoe. Eu lembro quando surgiu mais ou menos essa frase lá nas reuniões do projeto, que era basicamente isso que você trouxe pra nós, eu que criei na música. Foi. Tem uma música aí que fala sobre isso, né? Porque é justamente isso, né, Jotas? A gente não tá fazendo... Eu lembro que você até falava, a gente tem que parar de querer fazer com que Deus abençoe aquilo que a gente quer fazer, mas fazer o que Deus já abençoou, né? Então é basicamente isso, né? Sim. Você falou voltando do que você tinha falado sobre os movimentos. É verdade. Quando a gente olha pro livro, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, a gente vê muito claramente isso. Você tem movimentos de Deus acontecendo o tempo inteiro ali. Aquilo que parece Deus, por exemplo, permitindo que a perseguição venha, os cristãos sendo dispersos pelo mundo, mas à medida que eles estão indo, a mensagem está sendo levada e o evangelho está chegando na Ásia, na Europa. Deus está expandindo, e isso se dá
o que você pontuou que a gente trata lá, por meio de algumas possibilidades. Você tem as idas voluntárias, que esse cara que entende, discerne, é Deus falando com Filipe, vai para uma rua, ou melhor, para uma estrada que está deserta em Gaza. Filipe se dispôs e foi. Isso é ida voluntária. Ele ouviu e obedeceu. E você também tem idas involuntárias. São pessoas que não, de alguma forma, num primeiro momento, não discerniam o porquê estavam sendo movidas para ali, mas à medida que foram, descobriram que aquilo tinha a ver com o propósito de Deus, e Deus descortinou e abriu aquilo de forma mais excelente e especial, entende? Então é Deus conduzindo a história, por isso que a gente chama de a missão de Deus. Não é a nossa missão, é a missão de Deus. Nós participamos dela e temos o privilégio de fazer parte disso. O Felipe é o primeiro X-Men da Bíblia, né? Foi depois desse episódio ele vai se teletransportar, né? Essa já é uma ida involuntária, né? Porque é uma volta involuntária. Uma volta involuntária. Quando eu falo desse texto, eu digo que Deus banca a passagem de volta. É verdade. A ida ele vai, né? Quem não fazia sentido nenhum, né? Pra onde ele tava indo, né? Quem se dispõe... Às vezes a gente tá querendo ser transladado na ida. Deus banca a volta, né? Então vai. Aquele que leva a preciosa semente voltará com alegria. Então, o translado é na volta. Deus faz ele voltar e ele vai parar lá em Azoto, né? E é engraçado que, nesse sentido, dessa caminhada de Felipe, é a vida do missionário, porque ele vai para um lugar completamente aleatório, né? Distante, que não tinha nada, só aquela... O movimento estava acontecendo em outro lugar, né? Exatamente. Então, o missionário e a missão de Deus, ela tem essa tendência, muitas vezes, né? De sair dos grandes centros, dos grandes movimentos, e encontrar gente que tá passando por uma estrada lá em... Não sei, fala uma cidade estranha, daí acabou. Qualquer que você falar agora... O Jota sempre... não é Pindamonhangaba que o Jota cita nas mensagens. Não sei. Sempre uma cidade tem uma quando cidade você fala. Não lembro. Agora eu não lembro. Agora eu não vou lembrar. Tem várias. Quixeramobim. Quixeramobim. Nunca foi. Os irmãos de Quixeramobim. Birigui. Birigui. Massachusetts brasileiro. Época do Rock Go. Não é da época de vocês. Rock Go, mas é famoso. MTV, né? Fazia, né? Isso aí. Só o Arruda. Antigo. Dois velhos. Na época o arco-íris era preto e branco ainda. Marco Bianchi e Paulo Bonfá. Olha só. Dinossauro. Mas assim, essa questão, uma das coisas que a gente precisa entender no que diz respeito à missiologia, não tem necessariamente a ver com quantidade, tem a ver com propósito da parte de Deus. E isso é muito importante, assim, porque quem ou qual trabalho é mais relevante? O trabalho mais relevante é aquele que está alinhado com o propósito de Deus. Então, Filipe, ele, ali em Atos, capítulo 8, ele vive, no capítulo 7 do capítulo 8, ele vive essas duas dimensões. Ele primeiro está num grande avivamento em Samaria, a Bíblia diz que as multidões atendiam unânimes, e Deus diz para ele, eu quero que você vá para uma estrada que está deserta. E assim, esse discernimento para entender que o segredo está em estar onde Deus quer que eu esteja, isso é o que faz toda a diferença. Então, nós não podemos ter a falsa ideia de que quem está cumprindo a missão de Deus é somente aquele que está no lugar isolado, remoto. A missão de Deus é para quem está no deserto esperando uma carruagem. Ou o contrário, a missão de Deus é aquele que está vivendo ou pregando para 5.000 pessoas. A missão de Deus, o propósito tem a ver com onde Deus quer que eu esteja. Porque se a gente estiver com esse coração alinhado, tudo vai dar certo. A Bíblia tem uma cena curiosa, né? Que é quando a Bíblia diz que o Espírito impediu Paulo e um grupo de irem pregar num determinado lugar. Como assim, cara? Então tem a ver com esse alinhamento de onde o Senhor quer que eu esteja para cumprir isso. Porque, como eu disse, a missão é dele. Deus. A missão é dele. Trazendo para a prática mesmo, porque assim, eu vejo isso muito em você, né? Porque... todo mundo sabe que você tem um potencial de abrir agenda lá no Instagram e... Nem Instagram tem. Mas abrir agenda no Instagram e postar que tá estudando, né? Nos stories. Você tem esse potencial de viajar o Brasil inteiro, mas... Fazer uma tour? Fazer uma tour, entendeu? Entendi. Tipo, o novo Billy Graham e tal. Mas você... Quando que você sentiu, assim... Pra trazer de maneira mais prática pra galera que a sua missão era outra, assim? Ou você sempre...
Não falando mal da outra missão, entendeu? Mas falando quando que você sentiu essa questão de ir para lugares que às vezes as pessoas ignoram. Então assim, eu penso que tem um componente nesse sentido que é muito importante. A Bíblia diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E assim, eu ouvi uma frase que eu gosto bastante, que é: o orgulho se alimenta de qualquer coisa. Entende? Então a gente pode se orgulhar, inclusive, dessa coisa. Alguém perguntou esses dias para mim: você acha que aqueles montes, aquele pessoal, o cara que está isolado lá no Tibete, ele é um homem santo? Eu não sei. Porque santidade não tem a ver com simplesmente eu estar separado do mundo. O que é uma coisa santa? Algo santo, na perspectiva bíblica, por exemplo, do Antigo Testamento, era algo que era separado para uso exclusivo do Senhor. Então são duas coisas. Eu posso separar isso aqui, mas se ele não for de uso exclusivo do propósito de Deus, ele não é santo, ele é apenas restrito. Agora, quando eu separo para uso exclusivo do Senhor, isso se configura como algo santo. Então, eu tenho muito medo quando a gente vai criando padrões como sendo, ou tentando criar a partir da nossa experiência, padrões que devem ser repetidos nesse sentido, entende? Então, assim, eu tenho buscado a cada dia discernir o que Deus tem para mim. E nessa perspectiva do que Deus tem para mim, eu entendo as minhas limitações. E nessa perspectiva de entender as minhas limitações, é que eu penso que devo fazer as escolhas que faço. Então, eu não consigo lidar com múltiplas realidades ao mesmo tempo. Por isso, eu opto por silenciar outras coisas para que eu consiga ter foco nisso aqui. Existem pessoas que vão conseguir fazer isso de forma mais facilitada. Então, não tem a ver com o que é melhor. O que é superior. Tem a ver com aquilo que... A Bíblia diz isso, né? A gente deve deixar para trás o embaraço. Tem o pecado e tem o embaraço. Não vejo como pecaminoso, mas no meu caso existem coisas que me embaraçam. E uma das coisas que me ajuda muito é ter manter sempre essa visão. Sucesso tem a ver com cumprir o propósito de Deus. Onde Deus quer que eu esteja. Porque eu posso estar no lugar com os maiores holofotes do mundo. Se Deus não queria que eu estivesse ali, eu não serei bem-sucedido. Assim como eu posso estar no meio do nada fazendo algo que aos olhos humanos parece mínimo, mas se a bênção de Deus está sobre mim, se é ali que Deus queria que eu tivesse, eu vou poder ouvir: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, aí sobre o muito eu vou te colocar. E esse muito que eu vou te colocar não tem a ver necessariamente com ser projetado diante de outros. Tem a ver com desfrutar das riquezas que o Senhor tem para aqueles que foram fiéis. Então é uma outra dimensão. Que às vezes a gente confunde isso. Vou ser fiel no pouco porque vai chegar a hora que Deus vai exaltar. Não. O que o Senhor diz na parábola é: entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, você vai desfrutar agora daquilo que eu tenho guardado para aqueles que são fiéis. Então eu penso que essa é o maior bem que a gente pode desfrutar. Então. E no sentido aqui, só para mim, né? Porque a pergunta não foi no sentido de qual é melhor ou não, porque eu acredito até que tem pessoas que estão nesse ministério, mas não porque queriam estar, porque foram chamadas para isso. Às vezes nem gostam de ficar viajando, mas Deus chamou e a pessoa se colocou nesse lugar, né? Mas a questão é justamente essa. Como que você, pra galera que tá ouvindo, consegue entender que é Deus que tá falando com você, que é esse o seu caminho, é mais nesse sentido, entendeu? A gente brincou aqui, mas é porque tem muitos pastores nossos que cumprem a agenda e tudo mais, isso não tem problema nenhum. Tem um texto que para mim ele é referencial. Provérbios capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas do Senhor vem a resposta dos lábios. É curioso que nesse texto você tem, na maioria das traduções, um termo no plural e outro no singular. O coração do homem pode fazer planos, plural, mas do Senhor vem a resposta dos lábios, singular. Para mim, esse texto pode ser sintetizado da seguinte maneira: para todos os meus planos, Deus tem uma resposta.
Então, não é você pode fazer planos e Deus tem respostas. Deus tem a resposta. E que resposta é essa? É o que eu entendo como sendo propósito. Entende? Quando eu busco em Deus essa resposta que tem a ver com o propósito dele para mim, isso já responde uma série das minhas, ou uma grande quantidade das minhas dúvidas que são pontuais. Entende? Isso me ajuda a tomar decisões. Isso me ajuda a equacionar as coisas. Se, por exemplo, meu desejo sempre foi, junto com a minha esposa, ter filhos. Entende? Muitos filhos. Tivemos 3. Se você apresenta para mim, cara, eu tô querendo vender um carro. Eu tenho um carro conversível de 2 lugares. Amém. Cara, eu não preciso orar. Eu não preciso consultar. Por quê? Cara, pro meu propósito de vida, faz não encaixa. Então, de um universo gigantesco de opções que você tem, já consegue eliminar uma boa parte delas, por conta dessa dimensão do propósito. Entende? Então, eu penso que esse é um caminho que nos ajuda nesse sentido. Agora, a próxima pergunta é, como é que a gente descobre esse propósito? Tá? O texto responde. O texto diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ela é uma resposta falada. Ou seja, ela não é estática, no sentido de que é uma resposta que eu vejo em alguém. É como se a palavra estivesse dizendo, chega perto de mim que eu vou falar para você. Isso tem a ver com pessoalidade. Isso tem a ver com essa coisa individual, de que Deus comunica para nós. Então não é uma coisa que eu vi escrito no outdoor. Vem dos lábios do Senhor. E isso, eu creio, que tem a ver com esse relacionamento individual que a gente tem com Deus, e Deus vai ajustando isso. E a gente vai sendo sensível, ou deve estar sensível, para entender esses movimentos do Senhor. Então, eu, por exemplo, hoje trabalho na área de missões. É uma realidade que há alguns anos atrás eu não imaginava que estaria nela. Entende? Não tinha a ver, num primeiro momento, com o meu horizonte ali de coisas que eu entendia que poderia fazer. Mas entendi que Deus estava me chamando para isso. Para poder aprender mais a respeito disso, para poder conhecer mais a respeito disso. E isso se soma, como eu não sei, mas são ferramentas que Deus está acrescentando à minha vida para cumprir esse propósito que ele tem ao longo da minha trajetória de vida. Em alguns momentos houve realidades em que eu tinha ferramentas que ele já tinha me dado, e eu penso que para as próximas etapas ele está me dando algumas ferramentas agora que eu vou usar lá na frente, entendeu? Então esse discernimento eu sintetizaria dessa maneira. A gente precisa buscar entender qual é o propósito de Deus para nós, qual é a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. E isso vai ajudar a gente a responder às demais questões da vida. Isso ajuda a gente a ter foco. Eu sei o que eu não vou ser. Eu sei o que eu não vou ser, eu sei o que não é. Já tá bom, eliminar só de saber que você não vai ser. Já eliminou bastante. Cara, isso aqui não é pra mim. Isso aqui eu sei que não é pra mim. Porque é um sinal de infantilidade, né? A criança, ela sempre quer ser tudo. Então, só do fato de você saber o que você não quer ser... Né? Já é um ponto. Mano, pegando esse gancho que você falou, acho que da última vez que você teve com a gente, era recente, né? A sua transição da liderança do Ministério Jovem. E você tinha acabado de assumir, acho que o Ministério de Missões aqui na igreja. Mas pode ser. Eu acho que foi, porque foi logo após pandemia ali, você tinha acabado de assumir, foi mesmo. Faz tempo, hein? Faz tempo. 6 anos. E é 6 anos de experiência. Ele já até voltou, mas não gravou, né? De canhoff, né? Eu estava aqui. 6 anos de experiência estão à frente do Ministério de Missões. E aí, tendo como base essa questão que você acabou de falar pra gente dos propósitos de Deus, do propósito de Deus pra sua vida e as coisas que você pode fazer de acordo, como que surgiu essa questão de ser professor numa graduação, que é a primeira vez, né? Eu acredito. Como surgiu esse convite? Você orou por isso para aceitar? E qual que foi a motivação no seu coração? Não, perfeito. Quando veio a convocação da igreja para trabalhar no Ministério de Missões, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Eu não tenho conhecimento suficiente a respeito disso. E fui estudar. É uma das pessoas que já esteve com vocês aqui algumas vezes, a Diene. A Diene foi fundamental nesse processo. Foi quem me incentivou, foi quem mostrou caminhos. Ela já estava há muito tempo mais envolvida com essa área. Então eu fui fazer alguns cursos
que pudessem ampliar a minha visão nesse sentido, para que eu pudesse entender a realidade não só do mundo, mas a realidade do missionário, a realidade das questões de envio, de cuidado missionário, enfim, fui buscar isso. E isso foi sendo agregado ao longo do tempo. E aí, quando vem a proposta do cetro, eu só aceitei por conta da configuração que seria. Não seria uma coisa focada apenas na perspectiva teórica. A gente teria a possibilidade de dar um vislumbre mais amplo para as pessoas. Então, para a turma, a gente conseguiria ter uma perspectiva mais geral. Não seria, ao mesmo tempo, que não seria uma disciplina que se estenderia no curso inteiro, que seria o ideal, mas também, nesse recorte de tempo que a gente teria, a gente não ficaria preso a um protocolo muito restrito. A ideia era dar uma amplitude. Seria provocar ou despertar na turma que não lida diretamente ou não está tão envolvido com essa realidade de missões, essa visão maior. Então, o que a gente fez? O que a gente tem trabalhado lá hoje é um pouco disso. Então, é um pouco da metodologia ou de informações que vêm do Perspectivas, um pouco do curso de missões que a gente tem aqui na igreja, um pouco dos relatórios que a gente tem do movimento de Lausanne, um pouco, a gente foi pegando e trazendo isso, filtrando isso, para que um pouco que você precisaria de uma jornada que a gente fez para poder acumular tudo isso, a gente tentou condensar e trazer essas informações, entende? Então a grade que a gente montou tem essa proposta, ela dá esse vislumbre ou essa visão macro e ao mesmo tempo terminar trazendo essa responsabilização de quem está ali convidando para o movimento, né? Então foi nessa direção. E acho que é algo que é importante para o próprio Demel, né? Vocês terem isso estruturado. Sim. Com certeza vai ajudar também o Demel para os futuros cursos que podem vir por aí. A gente tem procurado ao longo da nossa caminhada aqui com a igreja trabalhar com essa questão da conscientização. Muitas vezes, principalmente na perspectiva missionária, você trabalha erroneamente com a questão da emoção. Só que a emoção ela é passageira, entende? Então, se a gente fizer um relato, se a gente puxar uma quantidade de fotos que mostrem gente sofrendo em algum lugar, isso vai gerar emoção. Mas essa emoção é passageira. Terminou, já foi. Agora, quando você gera conscientização, você trabalha no olhar desse indivíduo. Então, ele começa a olhar a vida e as coisas de forma diferente. E aí isso se expande, isso ajuda. Ele olha não apenas a coisa, ele passa a olhar para si mesmo também. E esse é o nosso objetivo. Então, o curso, a grade que a gente está trabalhando no Cetro, tem esse objetivo, ser um panorama amplo a respeito da missiologia com implicações práticas de convite à mobilização, né? Essa é a ideia, ou de mobilização. A gente voltando aqui, né, para cronologia de como você passa a lição no curso, né? O que é a missão e aonde ela começa? Ela estava no Antigo Testamento? Ela é algo do Novo Testamento? Não, a gênese da missão é o próprio Deus. Ele por exemplo, no curso Perspectivas tem uma lição que é um Deus missionário, tá? Ele é aquele que vem ao encontro do ser humano, ele é aquele que deseja resgatar. Ele aparece no Êxodo dizendo: eu vi a aflição do meu povo e por isso eu desci. Então é a história de um Deus que deseja salvar. Jesus disse isso lá em Lucas 9, versículo 54. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvar. Então isso começa, ou a gênese disso, porque algumas vezes existe uma ideia distorcida de quando a gente fala no movimento missionário, a gente está falando numa ação expansionista da instituição religiosa. Não é isso. Não é uma ideia da igreja. Não é porque os apóstolos se reuniram e disseram: a gente precisa crescer. Muito pelo contrário. Isso está anterior a tudo isso. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Deus chama um homem porque quer ganhar o mundo inteiro. Deus diz para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê esse movimento de Deus
querendo resgatar, salvar, redimir. E Deus vai, ao longo da história, se movendo a partir do seu propósito, usando homens de formas e de maneiras diferentes. A gente tem, a partir de Pentecostes, a igreja cumprindo esse mandamento que foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mas isso não começa ali. Antes disso, nós já temos Deus se revelando por meio de Israel, dizendo que eles deveriam ser luz para os povos. Nós temos Deus na própria figura de Abraão, o chamando para si. Nós temos vários movimentos de Deus revelando que ele queria não apenas um grupo selecionado, mas o objetivo dele era revelar sua glória para o mundo inteiro. Então, quando a gente fala da missão, a gente fala do próprio Deus. Tem uma definição interessante, que é de Ralph Winter. Ele diz que Deus é aquele que revela sua glória a todos os povos para receber glória de todos os povos. Então, Deus revela quem ele é para ser glorificado por quem ele é. Então é esse movimento, um Deus que se revela para que seja glorificado. Embora isso possa parecer, humanamente falando, egoísta, o Deus se revela porque ele quer ser glorificado, uma carência, na verdade é o contrário disso. Deus revela sua glória para receber glória de todos os povos, porque ele é digno dessa glória. Tem a ver não com uma carência divina, tem a ver com justiça. Então, assim, o único ser que merece ser glorificado como Deus é o Senhor. Então, é como se Deus estivesse dizendo: olha quem eu sou. Você só vai encontrar plenitude quando você alinhar o seu coração ao meu. A única coisa inteligente a fazer é render-se a mim. Porque você talvez não reconheça, mas você é meu, você foi criado para minha glória, e fazendo isso você vai alinhar a sua vida com o propósito para o qual você foi criado. Qualquer outra coisa fora disso não é justo, é injusto. É como se eu tentar exigir dessa garrafa que ela faça uma ligação. É injusto eu cobrar isso dela, porque ela não foi feita para isso, ela não tem capacidade para isso, ela não tem recursos para isso, entende? Então, quando eu exijo dela que ela contenha água, isso é justo. Então, quando Deus revela a sua glória para receber glória, isso é justo. Porque ele só está expressando o que ele é. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque a Bíblia diz que por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso. Entende? Então não é uma tentativa de catequização para que alguém escolha alguma coisa diferente. É um processo de comunicar a verdade de que o coração só será pleno e satisfeito nisso. Quando encontrar esse alguém, esse anseio. Tem um autor que ele diz que quando a gente fala de glória, a gente está falando do anseio do coração humano por aquilo que pode preenchê-lo de forma plena e bela. Então, assim, o que vem a ser a glória? É isso. É aquilo que a gente busca o tempo inteiro para preencher o nosso coração, e nada disso cabe, comporta, sempre falta alguma coisa. Em Deus a gente encontra isso em plenitude, entende? Entendo. O Luiz fala um pouco disso, do peso da glória, né? Fala um pouco sobre isso. Sim. E, mano, você falou, pegou um panorama, né? Desde o Antigo Testamento até Pentecostes. E hoje, assim, o que a gente pode falar? A gente até teve recentemente, né? A conferência de missões, inclusive. Tá no YouTube, né, Legend? Tive tipo um talk show aqui, os dois apresentando. Se você não assistiu, depois vai no canal da igreja assistir. Fala Missionário. Fala Missionário, pensa numa dupla. Foi massa, hein? Programa do Jojo. E a gente recebeu aqui alguns missionários de contextos diferentes, né? De várias regiões aí do mundo, né? E como que é hoje, mano? Você que tem 6 anos aí já de experiência à frente do ministério, como que tá esse evangelismo mundial e a realidade do missionário hoje, os desafios talvez maiores que a gente até recebeu aqui, né? O Paulo Feneman já, que falou um pouquinho. E a gente vê, tipo, ouve falar muito, na Europa, por exemplo, o islamismo está dominando. E às vezes isso não é uma realidade, né? Sim. Bom, existem algumas coisas que eu penso que são importantes da gente pontuar. A primeira delas, o que tem de mais, eu chamaria de mais atual nessa
nesse entendimento missionário. O primeiro deles, que é fundamental, é você discernir a realidade de que Deus quer alcançar os povos da terra. E quando a gente fala de povos, a gente não está falando de fronteiras geográficas. A gente não está falando de países. A gente está falando de grupos que possuem uma identificação, que muitas vezes, muitos deles habitam o mesmo país. Então, assim, quando a gente olha para o mapa mundi político, a gente tem lá as nomenclaturas dos países. Só que dentro daquele país existem vários grupos ali dentro. É possível que a gente tenha implantado uma igreja dentro do território de país, mas a gente não tem alcançado os povos ou todos os povos que estão ali dentro. E quando a gente olha para o mandamento de Jesus, a expressão usada ali é vão por todo mundo e anuncia o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Ali nação não é esse território politicamente organizado. Ali nação, a tradução mais profunda, ou mais próximo do original, dá a ideia de etnia, esse grupo de povos. Então, assim, nós temos hoje uma realidade de centenas e centenas de povos não alcançados no mundo. E por que eles não são alcançados ainda? Eles não são alcançados ainda porque não é uma tarefa simples de ser feita. Existem desafios envolvidos nesse processo, de diversas ordens. A gente tem desafios logísticos, então o acesso muitas vezes a esses povos, a essas etnias, são complicados. A gente tem desafios culturais, então a gente tem vários povos que falam línguas, dialetos que muito específicos, restritos, né? Exato. E quando a gente fala da comunicação do evangelho, ela se dá de forma muito mais eficaz, eficiente, poderosa e tocante quando ela se dá na língua do coração do indivíduo. Porque João 1:1, a Bíblia diz, ou João capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra de Deus habitou entre nós. Logo, não faz sentido, se a palavra veio e se fez carne e habitou entre nós, esse Deus não falar a minha língua. Entende? Então, a mensagem não pode ser de que nós estamos transmitindo um Deus que fala um Deus de uma outra cultura, esse Deus que se fez carne e fala a minha língua. Então, nós temos o desafio logístico, nós temos desafios culturais, essa questão principalmente da língua, que é um grande desafio. Inclusive, desculpa interromper, mas para a gente não perder a questão da linguagem, de passar a linguagem, tem você indicou um filme na aula sobre alguma coisa das rosas. O Nome da Rosa. Nome da Rosa. Filme antigão. E é justamente isso, né, que eles propõem lá, é você restringir a linguagem para que a mensagem não chegue, né? Se quiser explicar. Porque é tão legal o exemplo, mano. É um filme antigo lá com Russell Crowe. Não é Russell Crowe. Enfim, esqueci o nome do ator. Mas, enfim, é um filme bem antigo que fala... Selton Mello. Alta compadecida, você tá confundindo. Na dúvida, você fala Denzel Washington. Tá em todos. Tá em todos. Hoje em dia é o Pedro Pascal, tá em tudo, né? Então, o filme, ele fala sobre essa questão do acesso à Bíblia, à literatura restrita ao clero religioso. Como havia esse interesse de manter esse conhecimento restrito para que as pessoas não tivessem acesso. E quem tentava romper essa fronteira era vitimado de alguma maneira, o que não faz o menor sentido. É o Sean Connery, ex-007. Isso, exatamente, ele mesmo. Então isso não faz o menor sentido. Então a gente tem esse desafio cultural, e a gente tem outros desafios que se somam. A gente tem desafios políticos ou institucionais, a gente tem países que são extremamente fechados, a gente tem países que hoje a gente vive um fenômeno mundial, que é um fenômeno de uma exacerbação do nacionalismo. Isso é um fenômeno que está muito presente. Isso já era previsível que em algum momento aconteceria, à medida que você tem uma curva ascendente de globalização, você a seguir viria um processo de endurecimento. A resposta para a globalização. A resposta seria essa. Não, cara, não. Nós precisamos manter aqui. E aí o discurso é variado. Nós precisamos manter a nossa identidade, nós não podemos deixar que a nossa cultura seja pasteurizada. E nesse processo de cultura, ou nesse processo de endurecimento ou de manutenção cultural forçada, você muitas vezes confunde a ideia de que o evangelho ele é uma imposição cultural. E isso tem resquícios com erros que foram cometidos até mesmo ao longo da história. Mas
a ideia não é essa. O evangelho, ele é supracultural. Ele está acima de toda e qualquer cultura. O evangelho, ele não é a imposição de uma cultura de um determinado grupo. É Deus redimindo a cultura, manifestando sua glória nela. Então toda a cultura tem marcas do pecado que o evangelho entra para poder redimir. O Senhor vem e ele redime, ele limpa, ele purifica. E isso, ao invés de achatar a cultura, na verdade dá mais brilho a ela ainda, entendeu? Então a proposta é, cara, o evangelho ele vai tirar, Deus vai tirar aquilo que é ruim. E automaticamente, à medida que eu tiro o que é ruim, eu tenho um texto no profético que diz isso, é você tirar a escória da prata. Então você passa pelo fogo e aquele processo que parece ser ruim de derretimento da prata, na verdade é purificação. Evapora tudo que não é bom e fica aquilo que é prata pura, propriamente dito. Então o evangelho vem para redimir isso. Então os desafios, João, eles são muitos, assim, mas ao mesmo tempo eles precisam ser enfrentados. Foi para isso que o Senhor nos chamou, entende? Então, um dos erros que eu vejo muitas vezes a gente cometendo em muitas dimensões é o erro do vitimismo ou o erro da soberba. O vitimismo em que sentido? A nossa geração é a geração mais perseguida da história, porque nossa dificuldade, E isso, muitas vezes, esse vitimismo, ele está para esconder essa soberba. Que ao mesmo tempo que eu apresento o tamanho do desafio e enxergo ele como superior, aquilo que eu fizer vai passar para os outros a imagem de que eu sou um super cara. Entendi. Então, assim, ao longo da história, hoje nós temos desafios gigantescos, mas antes também tiveram. Os desafios antes, eles também eram... Cada geração enfrenta desafios, mas a missão continua sendo a mesma. E foi o que Jesus disse. Eu estarei com vocês no cumprimento dessa missão. Vão por todo mundo, prega o evangelho. E ele disse, se beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer dano algum. E se vocês vão pegar as serpentes e escorpiões. E eu estarei com vocês. Então, assim, a configuração dos desafios, ela vai se modificando, mas a certeza é a mesma. O Senhor está conosco e por isso a gente vai avançar nesse sentido e precisa fazer isso. Então precisa avançar sabendo que, embora o Senhor não dependa de nós, Ele está nos dando o privilégio de poder fazer parte disso. Então a realidade ela é desafiadora nesses aspectos. Há muitos povos não alcançados. Os que ficaram para ser alcançados é porque são os mais difíceis em diversas dimensões e, ao mesmo tempo, nós precisamos de ferramentas e de gente capacitada e, por ser mais difícil, isso envolve mais preparo para que isso seja alcançado. Então, nesses territórios mais fechados, não é tão simples você simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço e cruzar uma fronteira. Isso vai envolver uma série de outras questões que vão precisar estar aliadas ou alinhadas nesse sentido para que essa incursão missionária ela se dê. Ser bem sucedida depende de Deus, mas assim, para que ela se realize, existem ferramentas aqui e papéis que nós precisamos cumprir, entende? Entendi. Dando nome aos bois, né? A gente, dentro do que se refere à religião, existem duas religiões missionárias, certo? E aí que está o conflito... Atenção? A tensão está entre essas duas religiões missionárias. Eu gostaria que você explicasse, porque uma das coisas mais interessantes assim, da aula que me marcou foi a sua explicação sobre o que é o islamismo. Porque a gente tem tanto preconceitos ou ignorância sobre o assunto. E você falando sobre a importância de Meca, sobre o Domo da Rocha, né? Se não me engano. Por que ele está lá, qual é o conflito real, se você puder explicar. E o que o islamismo representa em seu extremo, né? Porque você apresentou versículos pesadíssimos do Alcorão lá. Sim. Não, então, assim, bom, vamos lá. Eu não sou especialista em islamismo. Tem gente absurdamente mais capacitada que estuda a fundo a respeito disso. Mas é fato que é uma realidade que se impõe e serve como desafio ao avanço do movimento cristão. Por quê? Como você bem disse, tanto o islamismo quanto o cristianismo são visões de mundo, e eu posso chamar de religiosas, que têm, em primeiro lugar, essa perspectiva de ganhar o mundo inteiro. Elas são expansionistas, entendem que Deus deu aos adeptos desse movimento a missão de levar a mensagem ao mundo inteiro.
E aí que você tem um conflito. Em outros matizes religiosos, isso não está muito presente. O cara entende que ele precisa viver a fé dele ali e tal. Mas é mais sectária, né? Tipo, mais assim. Não tem essa coisa expansionista, ou às vezes até tem, mas ela não tem essa amplitude do mundo inteiro. Então, não, a gente tem. Quando a gente chegar em 140 e poucos views, a gente fecha a porta. Então, não. É o mundo inteiro. E isso é uma problemática. Segundo, tanto o Islã e o cristianismo, eles têm símbolos nos quais eles rivalizam. E essa é uma outra questão complexa. Então, assim, a figura de Deus, que no Islã é chamado de Alá, nós cremos que Deus é uma outra coisa diferente disso aqui. Deixa bem claro que tem gente que quer falar, não, é o mesmo Deus, ele só muda o nome, né? Não é a mesma coisa. Mas no imaginário, no senso comum, a ideia ela acaba sendo essa, entendeu? Então esse ponto de tensão ele existe. Ele existe de maneira muito, muito forte. E esse é um problema. Você tem, por exemplo, a questão de uma raiz semelhante. Então, você tem ali os cristãos entendendo que a redenção se dá por meio da via que Deus escolheu para utilizar, que é de Isaac, e de outro lado você tem acreditando que vem de Ismael. Então você tem essa bifurcação aqui que faz com que as duas coisas caminhem de forma paralela e ao mesmo tempo tensionem, entende? Você tem lá em Israel o chamado Domo da Rocha, onde você tem embaixo onde se acredita que foi o altar onde nós cristãos acreditamos a partir da leitura bíblica que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Os muçulmanos já acreditam que ali foi Ismael. Isso é um ponto de tensão, entende? Porque é um lugar sagrado para as duas ou para as três principais religiões do mundo, mas você tem um elemento que as divide nessa perspectiva. E ali debaixo daquele domo não tem nada, ele só está conservando aquele ambiente, né? Aquele altar. Que no caso, para os judeus, é fundamental que o altar do templo seja exatamente ali. Sim. E aí gera todo esse impasse. Mas eu queria voltar num ponto que é importante. Você falou, existe muito preconceito, tá? E nós, como cristãos, precisamos desmistificar isso. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades e fortalezas do mal. Então, qual é a nossa guerra com relação ao Islã? Não é com relação aos islâmicos, não é com relação aos muçulmanos. A nossa batalha, no qual nós nos posicionamos de maneira frontal, é contra a construção religiosa, ideológica, que não tem conformidade com a cosmovisão bíblica que nós temos. Não é a mesma coisa. São totalmente distintos. Até porque, às vezes, no extremo do Islã, não em todo o Islã, eles partem para carnificina. A jihad, né? Porém, a nossa concepção de mundo é que nós não estamos lutando contra a carne. Né? Então, afetar a carne de alguma maneira não tem a ver com o evangelho que nos foi proposto. A nossa guerra é espiritual, né? Sim, exatamente. Então, isso já muda todo o panorama do que a gente imagina. É exatamente isso. O nosso Senhor se entregou numa cruz. O nosso Senhor se entregou numa cruz. Nós cremos na ressurreição. Nós não somos aqueles que lutam contra a morte. Nós somos aqueles que creem no poder da ressurreição. E isso já muda completamente a perspectiva. É o texto que eu citei de Lucas 9. Os discípulos, quando chegam nas aldeias dos samaritanos, os samaritanos não querem receber, eles dizem para Jesus: o Senhor quer que a gente peça para que desça fogo do céu e queime todo mundo? Esse é o Espírito. Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem veio para salvar e não para destruir as almas dos homens. Então a ideia, o que Jesus está deixando muito claro é o seguinte: aqueles que não abrem o coração para mim são dignos da minha misericórdia também. A ideia não é essa, não quer, então morre. Morte aos infiéis. Não. Há um plano de Deus que envolve misericórdia, favor, graça e assim por diante. Então essa tensão, ela existe e ela é completamente natural que exista. Porque são visões distintas a respeito de Deus e, por consequência, como há uma visão diferente a respeito de Deus, uma visão diferente a respeito do ser humano, a respeito do papel que esse ser humano tem a cumprir e da missão que Deus confiou a ele. São visões totalmente distintas e, por causa disso, há essa tensão que a gente precisa discerni-la,
ter ela com clareza. Assim como há preconceito do lado de lá, também há preconceito do lado de cá. Sim. O que nos faz enxergar essas ou esses queridos, essas pessoas, como pessoas que precisam encontrar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho está escrita, ou ela é revelada na figura de Jesus, entende? Então a gente precisa ter isso em mente. Nós não endureceremos a nossa postura, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Se a gente não entender isso, o nosso testemunho, ele passa por esse caminho. O apóstolo Paulo diz isso, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele coloca de forma muito interessante o equilíbrio, né? Ele fala da necessidade da pregação, em 2 Timóteo, capítulo número 4, ele diz: prega a tempo, fora de tempo, enche com doutrina. Ele fala: vão sobreviver tempos trabalhosos, vai vir fábulas, e você ser sóbrio. E aí, lá no final, ele diz assim, instruindo a Timóteo, ele diz: tu, porém, suporta as aflições. Ou seja, ele está dizendo para Timóteo o seguinte: cara, você precisa se preocupar em estudar, você precisa falar, você precisa anunciar, você precisa combater essa doutrina, mas as más doutrinas, mas você não pode esquecer que tem um componente na vida cristã que é fundamental. E que componente é esse? A fé que suporta as aflições. Então, assim, a tua mensagem precisa fazer eco com a tua conduta, e a tua conduta não é uma conduta triunfalista. O que faz diferença é quando, olhando para você, as pessoas veem que você suporta as aflições. Isso é o que faz diferença. Isso é o que diferencia um cristão. E a gente vê que justamente esse preconceito, ele nasce da falta de entendimento da verdade daquele que está dentro do evangelho, do sistema, mas ainda não entendeu ele, né? Sim. E a gente vê isso muito, muito mesmo, a questão de fugir da cruz o tempo todo na vida de Pedro, né? Então ele, por exemplo, é alguém que a gente vê no Monte da Transfiguração, alguém que quer construir tenda, quer se fixar no ambiente porque ele não tem essa perspectiva de passagem, né? De missão e de cruz. Então você vê que o tempo todo ele tenta impedir Jesus de chegar à cruz, ele corta a orelha de Malco, ele fala que Jesus não vai precisar passar por isso o tempo todo. E daí tem um momento no ministério, no próprio livro de Pedro, né? Que ele fala que ele estava saindo, fazendo o êxodo, né? O êxodo, que é o mesmo êxodo de Jesus, na morte de Jesus, da tenda. Né? Então ele fala que ele sairia dessa tenda. Quer dizer, é o ministério de entender que a morte não é do outro, a morte é minha. É eu morrendo para mim, para viver a vontade pelo outro, por Cristo e tudo mais. Né? Então a gente sair, se desligar dessa tenda. Então a gente tem o preconceito porque a gente não conhece realmente, a gente tá no evangelho, mas a gente às vezes não consegue enxergar ele como ele é. É assim, o preconceito, ele surge de uma visão distorcida de superioridade, tá? O preconceito, ele surge dessa visão distorcida de superioridade. Da superioridade minha em relação ao outro, cara, olha, esse cara não é nada. Ou da visão que eu tenho de superioridade dele em relação a mim. Ah, não, essa pessoa é muito rica, chega perto, tá? Quando no evangelho não há lugar para preconceito, porque a gente entende a perspectiva da graça. E quando eu entendo a perspectiva da graça, eu vejo o outro não como sendo alguém inferior a mim, mas alguém que está numa posição onde eu um dia estive e só saí dela por causa da graça. E aí que tá a grande questão. É diferente, por exemplo, da perspectiva do você está no lugar onde eu já estive, eu vou te mostrar o que eu fiz para sair daí. Não. É o seguinte, cara, é a parábola do filho pródigo. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Por isso vamos nos alegrar. Então eu passo a olhar com um olhar de compaixão e de misericórdia, que é isso que deve permear toda a nossa ação missionária. Senão ela não é uma missão, ela é uma cruzada, onde a gente tem uma espada na mão e a gente vai catequizar o mundo inteiro à força. Na verdade não é. É a mensagem do amor de Deus que me alcançou. Quando Jesus diz, vão e façam discípulos, a ideia do termo discípulo ali, fazer discípulo, não é a ideia de alguém perfeito treinado
treinando ou conduzindo alguém em treinamento. É a ideia de alguém que também está sendo treinado, arregimentando alguém para que caminhe com ele nesse processo. É o que Paulo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O que ele está dizendo é, cara, façam comigo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu sou o seu imitador. Não já fiz e estou 100% ele preparado. Diz, não que eu julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas para trás, fico e prossigo para as que estão diante de mim. Então, essa é a essência da mensagem. Porque senão passa a ser tudo isso que a gente falou, de imposição cultural, de levante. Não, nós precisamos levantar aqui, daqui a pouco nós teremos a jihad cristã para combater a jihad. A ideia não é essa. A ideia é o contrário. Nós somos o povo da ressurreição. Então, nós cremos naquilo que Jesus ele disse, que a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Nós anunciamos uma mensagem que não é uma mensagem de preservação do corpo, é uma mensagem de redenção. Ainda que com ele morrermos, nós com ele também ressuscitaremos. Então, por isso não há o que temer. Por isso não há o que temer. Então, a gente vai para avançar, a gente vai para anunciar a mensagem, a gente entende que Deus nos confiou, nos chama para fazer parte desse propósito, mas o que nos move não é esse espírito bélico, entende? Não é esse espírito bélico. Até porque não depende de nós. Não depende de nós. E se for lá, não depende de nós. Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer dá muito fruto. Então a lógica é o contrário, entende? Não é matando que eu vou dar fruto, é morrendo que dá muito fruto. Então é o contrário de tudo isso. Por isso que é perigoso quando o evangelho, não genuíno, mas ele se politiza, ele tem esse perigo, né? Porque quando ele vai se politizar, ele tem como força a força bélica, o exército. Então as pessoas acabam cometendo agressões e tomando partido, como Pedro fez, em nome de Jesus, mas na verdade pelo partido político, né? E a milícia dele já não é mais cristã, ele está militando por algo que está abaixo disso. A paixão, né? Eu acho que ficou bem claro, não sei se a galera que vai estar ouvindo lembra daquele atentado àquele jornal, né? O Charlie Hebdo. Que aí, tipo, vai aí, ó. Zoaram tanto Jesus, tanto tempo, aí o povo agora que zoou Maomé, foi lá, os caras arrebentaram, né? Sim. Só que é justamente isso, né? A diferença tá aí, né? Porque... Sim. Aí eu vi muitos cristãos falando aí, ó, falta pro cristão ser mais... de combater mais, né? A gente não pode dar mole. Não pode dar mole. Não. É totalmente distorcido. É que Jesus não precisa da gente para defender no sentido Nessa história, por exemplo, desse tentado que houve lá, Charlie Hebdo, você tem uma série de erros. Tá? O primeiro erro é o erro cometido pela instituição. Sim. O que não justifica o ataque, mas assim... Com certeza. Nós precisamos entender, respeito é considerar o outro ou os outros nas minhas decisões. Então, assim, existem coisas que para mim não fazem muito sentido, mas são símbolos, por exemplo, que são caros e valiosos para você. Entende? Então, assim, eu não posso, para patrocinar o meu sucesso, vilipendiar símbolos que são caros para você. Então começa a partir daí. Sim. Existem limites. E qual é o limite? O limite é esse, é o limite do respeito, que é considerar o outro nas minhas decisões. Então, quem faz isso está vilipendiando um símbolo religioso. Então começa a partir daí. A ação que vem a seguir, ela também está errada. Ela é desproporcional, ela não é correta, mas assim, eu não posso também amenizar Com certeza. Aqui eu tenho gente santa e aqui eu tenho gente... Houve delito dos dois lados. Como cristãos, nesse caso, qual deveria ser a nossa postura? Primeiro, protestar para que não fosse vilipendiado símbolos que são caros para nós, entende? Mas se porventura isso permanecesse acontecendo, a gente não tem por que usar a violência nesse sentido. Por quê? Porque para nós esses símbolos eles não
têm esse valor que afeta a nossa fé. Eles geram algum desconforto, mas eles não afetam a nossa fé. Tudo para nós é secundário porque nós somos o povo do Deus invisível. Entende? Nós esperamos, como a Bíblia diz, uma cidade que ainda está por vir. E aí, por isso, todas essas outras coisas, elas passam a ter um significado secundário. Nós prezamos pela liberdade do culto, valorizamos o espaço religioso, cuidamos dele, mas se porventura em alguma dimensão cair um meteoro e acabar com tudo, a gente vai continuar cultuando a Deus, a gente vai fazer isso debaixo de árvore, debaixo do que for. Então, existe esse cuidado nesse sentido, nesse aspecto. É o que Jesus faz quando entra no templo, né? Jesus parece antagônico. Ele diz que o templo seria destruído em 3 dias, não ficaria pedra sobre pedra, mas ele entra lá em João capítulo de número 2 e manda embora os vendedores do templo. Então a pergunta é, por que ele está limpando uma coisa que vai ser destruída? Entende? Ele está deixando muito claro essa dimensão para nós. Nós não nos apegamos a isso enquanto estrutura religiosa final, mas nós procuramos, de alguma forma, preservar isso aqui, porque existe um simbolismo envolvido nele. Entende? Então ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito de um covil de ladrões ou de salteadores. Ou seja, é preciso que haja um cuidado para que nesse espaço a missão seja cumprida. Essa maluquice aqui deixou de ser casa de oração. Mas não significa, ele mais à frente vai dizer para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Entende? Então é esse cuidado sem enxergar ou entender que aquilo ali é um fim em si mesmo. Esse equilíbrio é importante. Se a gente for seguir, né, a gente deve seguir, né, o exemplo de Cristo, ele é alguém que não faz sala, assim, vocês querem ir, vão, né? Então os discípulos, o povo não entendeu o que ele estava querendo dizer e foram as pessoas embora quando ele falou do sangue e da carne, né? E ele fala para os discípulos, se vocês quiserem ir, vão também. Vão também, entendeu? Então, quando ele fala para Pedro que se ele quisesse, ele traria um exército de anjos e destruir. Quer dizer, o poder está na mão dele, mas o evangelho ele é tão libertador que ele te liberta até mesmo do evangelho, né? Você pode escolher ser livre. Liberta do evangelho. É forte, meio complicado. Mas ele te dá possibilidade, Jesus te dá a escolha de recusa. Né? Porque se você coloca alguém diante da espada para cortar o pescoço, isso não é uma decisão, coerção, né? Entendeu? Então Cristo dá a liberdade até mesmo de você não querer ele, né? Agora. E ao mesmo tempo também, e isso é muito louco, né? Porque isso pode passar uma falsa imagem, essa tua fala que está correta, ela pode passar uma falsa imagem de algo que é muito fugaz. Só que é o contrário disso. Quando isso se enraiza no coração de forma profunda, eu sei que eu posso abrir mão. É o que Jeremias diz, né? Jeremias diz, eu fui iludido, eu não aguento mais. Só que ele diz assim, era como um fogo nos meus ossos. Ou seja, é uma porta aberta que eu sei que se eu quiser eu posso sair por ela. Mas, ao mesmo tempo eu sei, como Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, eu não tenho uma espada que me mantém aqui, mas se uma espada tentar tirar a minha vida por estar aqui, eu permaneço. É muito louco e profundo isso, porque é a dimensão da glória de Deus. É o que Paulo diz, eu reputo tudo como esterco. Porque eu encontrei, eu sei que eu fui encontrado, e isso me preenche de tal maneira que nada no mundo tem um poder do que isso. E isso é o que faz com que tantos cristãos estejam sendo mortos ao redor do mundo por conta de sua fé. E qual seria o caminho mais fácil? Cara, seria o caminho mais fácil seria dizer, cara, não, eu nego a Cristo, esse seria o caminho mais fácil. O que faz permanecer apesar de tudo isso? É porque encontrou a grande pérola, a pérola de grande valor.
Foi encontrado e sabe que a vida não faz sentido se não for vivida para a glória de Deus. Aí é uma outra dimensão. Então, é por isso, ao mesmo tempo que parece, e isso é o grande erro da religião. Se a gente não criar muros aqui muitos, se a gente não confinar, pessoas vão... É o que Jesus disse. Eu sou a porta das ovelhas. Quem passar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou. E porque você se encontrou comigo... E até esse versículo que você citou, né, mano? Tipo, a gente às vezes fala meio que é pra quem, né? Não é pra onde. Pra quem. Então a gente se pega pra onde iremos, não é um lugar, é uma pessoa, né? E é Cristo. Então é por isso que o cristianismo tem essa diferença nesse poder. Sim. Que é uma pessoa, né? Ele fala sobre alguém, né? Não sobre um lugar. E ao mesmo tempo, o desejo que você falou de ser fugaz, mas quando você vê pessoas que entraram numa intensidade do evangelho, é o desejo, igual Paulo fala, eu sou o escravo da justiça. Se Jesus ele fala que nós temos que tomar a cruz, ele também... esse tomar pressupõe a decisão de poder deixá-la, né? Então eu posso tomar, eu posso pegar. Agora Paulo não, fala assim, eu já estou crucificado, não tem outra alternativa. Eu me entreguei totalmente. Então isso é uma coisa que só o evangelho pode proporcionar. Tem um teólogo chamado, sob o nome dele é McDonald. Gostei do sobrenome dele. Me fugiu agora o primeiro nome dele. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que existem pelo menos três perspectivas assim no mundo. Você tem a perspectiva expansionista. A perspectiva expansionista é aquela que acredita que a plenitude da vida se dará à medida que você conquista coisas. Conquista coisas, conquista lugares, conquista ambientes, Então, primeiro. A segunda é a perspectiva que eu não vou me recordar agora o termo que ele usa, mas teria a ver com essa coisa introspecta, que é muito da mentalidade do coaching que a gente tem hoje. O segredo do sucesso à plenitude está em conquistar a você mesmo. Então, assim, você precisa se conhecer, você precisa despertar o seu potencial, você precisa explorar essa... E aí você vai encontrar a felicidade. E tem uma terceira perspectiva, que é a perspectiva do evangelho, que não tem a ver com conquistar coisas, não tem a ver com conquistar a mim mesmo, tem a ver com ser conquistado. Então, assim, a plenitude da vida está em ser conquistado por Deus. É o que está lá escrito em Cantares. Eu sou do meu amado. E ele é meu. E nisso está todo o meu prazer. Então não tem a ver com conquistar coisas, não tem a ver nem tampouco com, teoricamente, conquistar a si mesmo, tem a ver com o que Jesus disse. Quem quer salvar a sua vida, o cara vai perder. Mas quem perder por amor de mim, aí vai achar. Aí encontrou sentido, encontrou beleza, encontrou absolutamente tudo aquilo que precisava. E aí a busca da vida, ela deixa de existir. Todo o restante perde seu valor, né? Porque é tudo ao contrário, tudo em cabeça, né? É uma coisa... A inversão. Diferente. A inversão, na verdade, é o caminho, é a estrada menos percorrida, mas é a única que de fato vale a pena, né? Porque é a estrada do filho pródigo. É a estrada em direção à casa do pai, entende? E é uma estrada que eu só fiz para longe dele porque eu fiz com o recurso dele. Então, até para ir longe dele, eu só vou... subsidiado por ele. Sem ele, nem isso eu poderia ser. E por causa disso eu posso voltar. E eu vou voltar. E eu não sei como é que vai ser, mas eu descobri que se eu estiver perto dele eu não estou preocupado com status, eu estou preocupado com relação. Se eu for apenas um jornalista, se uma vez por dia eu ouvir a voz dele me dando uma ordem, eu já vou estar satisfeito. E aí quando ele volta, ele descobre que o pai permanece nessa estrada. O pai o vê, corre, o abraça, o beija e o reintegra a família e enfim, e tudo se faz novo, entende? Então é esse caminho que a gente só conseguiu fazer por conta disso. O ar que eu respiro para fazer as minhas loucuras é por causa dele. Então, tudo é por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. E ao mesmo tempo, a porta estreita não é uma limitação da graça de Deus, né? Mas na verdade é justamente isso, essa nossa dificuldade em enfrentar o sofrimento
e não conseguir entender o que vem depois, né? Que o peso de glória é muito maior e tudo mais. E no sentido, assim, de que se a coroa é de espinhos, então poucos vão querer reinar, né? No reino dele. A porta estreita, eu penso na perspectiva de que ela é um redimensionador da vida. Então, você já fez mudança alguma vez na vida? Nossa, de casa para apartamento. Cara, porta estreita. O que a porta estreita ela faz? Ela redimensiona as coisas. Para passar na porta, por conta da dimensão da porta, eu passo a fazer escolhas, eu passo a repensar as coisas. Ela funciona como um gabarito da vida. Tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que é grande demais, tudo aquilo que dá muito trabalho, eu vou deixando de lado. Entende? E o que passa nela? Voltando na história do filho pródigo, o que passa na porta estreita? Ele. Só ele. Só ele quebrado. Ele passa. E apertado é o caminho que conduz o que é a vida. Entende? Então, assim, ele saiu com um monte de coisa. Ele volta... Liso. Entende? E aí, só dava para passar na porta estreita ele. E passou. E quando ele passou, o que ele encontra? O pai diz, você estava morto e reviveu. Encontrou a vida. Entende? Já o caminho largo é esse que permite absolutamente tudo. Ele comporta tudo. Ele comporta tudo. Inclusive aquilo que vai ser problemático no meio da estrada, no meio do caminho, esse excesso que é o que mais complica a vida, né? Rapaz. E pra gente deixar ele dormir, né? Porque tarde pra caramba. Pós-culto, pra galera que não sabe. Eu tô velho. E o homem pregou hoje. Eu tô velho. Mas assim, explica na velocidade que você quiser pra ir dormir. O que é a janela 1040? Tá. A janela é famosa, né? Do nada, João. Porque por causa da aula, né? Daí, então, é uma coisa que a gente ouve. Ele pegou os termos, né? Ele tá concentrado. Bom, já. Mas eu fui na aula, mas eu estava lá de fato, hein? Eu anotei tudo que deu. Qual é IA que fez? Não. Chat GPT, começo. Não. Tem vários erros ortográficos pra provar que fui eu. É uma IA analfabeta. Mano, e aí, só pra gente também caminhar pro fim, depois de você falar, eu acho que é importante também falar da importância da igreja local nesse contexto, né? Da missão. Certeza. Bom, vamos lá. Janela 1040 é uma terminologia usada para descrever uma faixa do mundo que compreende, não totalmente, em parte, alguns dos países de mais difícil acesso no que diz respeito à pregação do evangelho e também onde estão localizados uma boa parte dos povos que ainda não foram alcançados. Essa terminologia 10/40 é por conta das marcações de grau que você tem no mapa mundi ali, e esse quadrado 10/40 compreende aquela faixa ali. Hoje já se utiliza outras nomenclaturas mais amplas, mais expansivas, mas há um tempo atrás ela era muito mais seccionado ali. Hoje existem outros lugares. Até lugares onde antes eram considerados lugares evangelizados e que com o passar do tempo foram havendo processo de apostasia, hoje são considerados pós-cristãos. Então, não significa que a janela 1040 ela é o único desafio do mundo. Sim. Mas ela é um dos maiores desafios do mundo. Há uma faixa que você tem ali no mapa onde estão concentrados a maioria dos povos não alcançados e onde estão também os países de maior difícil acesso no que diz respeito ao envio de missionários, a pregação extensiva do evangelho, a plantação de igrejas, está localizado ali. Por isso ele deve ser um foco prioritário de atenção da igreja contemporânea. Hoje nós temos uma igreja que tem recursos, tanto falando, por exemplo, de Brasil, financeiros, materiais, de tamanho, de logística, que permitem que a gente possa concentrar atenção e direcionar recursos para enviar missionários e ações que possam alcançar os povos que estão ali naquele só para a galera se situar, Jadson, mais ou menos o que está ali? É o oeste africano? O oeste africano, uma parte do... Ela compreende ali a parte norte da
da África, também pega um pouco do Oeste, também uma parte da Ásia Central ali, e também tem algumas outras ramificaçõezinhas ali, mas é aquele mioço. Se você pegar no mapa, você vai ver esse recorte ali, são os países onde você tem esses índices muito baixos do número de cristãos e também países onde você tem um alto nível de perseguição a cristãos. Tá? Isso é apenas ali? Não. A gente tem, por exemplo, uma realidade de perseguição acontecendo para cristãos aqui na Nicarágua, por exemplo. Pertinho, né? Pertinho. Então está totalmente fora da janela 1040. Entendi. Mas pensando em densidade, é aqui que tá concentrado. Né? Muito concentrado. E se vocês quiserem saber sobre Bangladesh, vocês me perguntam depois. Ele fez o trabalho dele sobre Bangladesh. Então eu sei algumas coisas. Isso, já manda a gente passou para cada aluno fazer um trabalho sobre um país e a realidade da perseguição. Então, tudo um pouquinho nesse sentido. E você falou para falar da realidade da igreja local. A importância, né? Tá, igreja local. Um dos grandes erros cometidos, que é cometido com frequência no que diz respeito à concepção da missiologia, é o que a gente chama de fracionamento da missão. Que nada mais é do que o entendimento errado, por exemplo, do texto onde Jesus diz: vão por toda... Vocês receberão poder ou virtude ou descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu, inclusive, já vi e já participei de cultos onde foi pregado falando da seguinte maneira: para cada um de nós, Deus chamou para uma dessas realidades. Entendi. Então, assim, tem a galera de Jerusalém, que tem a ver com essa realidade local, tem a galera da Judéia, tem a galera da Samaria, já vi também. e tem a dos confins da terra. Isso, em partes, está correto. De fato, Deus pode direcionar pessoas com essa missão. Porém, onde é que está o problema? O problema está quando a gente fraciona isso e não enxerga a conexão que existe entre essa realidade. Então ali eu não estou falando de coisas distintas, eu estou falando de coisas que estão se movendo de forma simultânea e conectadas entre elas. Aquilo que acontece no que a gente chamaria de Jerusalém, a gente falando aqui de Londrina, precisa estar conectado e contribuir para aquilo que está acontecendo nos confins da Terra. Que precisa estar conectado com o que está acontecendo aqui. Esse erro acontece nas duas dimensões. É o missionário que está lá na Groenlândia e ele acredita que missão é o que ele está fazendo na Groenlândia. Entende? E a missão urbana não... E o que vocês estão fazendo na cidade não é nada. Missionários somos nós. Nós estamos pregando o evangelho. É como se a Terra fosse quadrada e tivesse confins, né? Porque, na verdade, tudo pode ser se é redondo, tudo pode ser um confim. Então, todos os lugares... Será que não é plano? Então, pode ser plano. Isso precisa, ou isso deve estar conectado. Conectado em diversas, ou em todas as perspectivas. De fato, alguns terão o privilégio da parte de Deus de ir, mas esses que vão precisam ser ajudados por aqueles que estão. E os que vão também precisam ajudar os que estão. Essa conexão precisa acontecer. Não existe status diferente, porque a gente está falando de um reino só. E quando a gente fala do reino de Deus, é um reino só. Ele tem dimensões de manifestação local, além, transcultural, mas tudo está diretamente conectado, porque ele é o Senhor de toda a terra. Então, qual é o papel da igreja local nesse sentido? O papel da igreja local é exercitar a missão evangelizadora na dimensão ou na localidade onde ela está. A missão da igreja local é conscientizar a igreja local de que a realidade onde ela está faz parte do reino de Deus que está expandido por toda a terra. E a missão da igreja local também tem a ver com, uma vez que eu cumpro o meu papel local, conscientizo que o que a gente está fazendo aqui tem a ver com o que Deus está fazendo no mundo inteiro, a igreja local precisa também ser um instrumento usado por Deus para preparar e enviar pessoas para cumprirem o propósito de Deus onde quer que Deus a envie. Entendi. Então, para mim, uma das igrejas que serve para nós como referência é a igreja que está em Atos 11 e Atos 13, que é a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela é uma referência em muitas dimensões. Ela é uma referência local, a Bíblia diz que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Testemunho local. Ela é uma referência de cuidado, de socorro. A Bíblia diz que quando veio uma fome na região, numa determinada região, eles levantaram recursos para abençoar os irmãos da Judéia.
Ela é uma igreja que é uma referência na devoção. Atos 13:2, a Bíblia diz que eles oravam e jejuavam. Ela é uma referência na edificação local. A Bíblia diz que havia na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Mas ela também é uma referência na perspectiva do envio. Atos 13:2, a Bíblia diz que, jejuando eles e orando, o Espírito disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles, impondo as mãos sobre eles, os enviaram. Então, assim, é uma igreja que faz diferença localmente com o seu testemunho, é uma igreja que coopera em questões sociais, é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, mas é uma igreja que envia. Envia também. Envia, e ali tem um detalhe que eu falei há algum tempo atrás aqui na igreja: envia gente boa. Preparada, né? Aí nasce o termo gente boa. Né? Fala gente boa. Envia Barnabé e Saulo. Então, assim, algumas vezes a gente até quer enviar, mas a gente quer enviar aqueles que de alguma maneira não desfalcarão o nosso time, porque a gente acha que o que a gente está fazendo aqui é mais importante do que o que ele está fazendo lá. Então, não, essa pessoa aqui é imprescindível para nós. Não, manda esse aqui, não fazer muita falta. Não, cara, é o Saulo. A Bíblia diz em Atos capítulo 11 que Saulo, junto com o Barnabé, passaram 1 ano na igreja de Antioquia ensinando eles a respeito da graça de Deus. Quando chega a hora do envio, Deus diz: manda o Barnabé e o Saulo. Nossa, Mas os nossos mestres, sim, o Barnabé é o mais experiente e o Saulo o mais promissor. São esses 2 que vão. E a igreja, estendendo as mãos sobre eles, os abençoou. E abençoou, e não apenas abençoou enviando. Antioquia passou a ser uma base, onde as viagens missionárias do apóstolo Paulo ele vai e normalmente ele volta para Antioquia. Então a igreja, ela tem essa missão. E uma coisa não substitui a outra. Não, aqui nós só somos missionários. Londrina que se exploda. A preocupação está com o mundo inteiro. Não. Ou o contrário. Não, Deus nos chamou só para ganhar Londrina. Cambé é... Mudou, passou. Não, cara. Mufato. As duas coisas estão caminhando de forma simultânea, porque a gente faz parte de um reino, só é o reino de Deus, e discernir onde é que Deus nos quer, para onde o Senhor nos deseja enviar, e Deus vai agir de forma muito, muito interessante, tocando e trazendo, e a gente tem experimentado isso aqui na igreja, né? À medida que a gente tem orado, Deus tem trazido países ao nosso coração. Isso é muito curioso, assim, porque você olha e vê a dimensão do mundo inteiro. Você diz, meu Deus do céu. Para onde que vai alguém? Isso é muito grande. Isso é muito grande. A pergunta é, Senhor, onde é que o Senhor quer? De que maneira nós aqui em Londrina podemos ser útil na tua missão e onde o Senhor quer que a gente... Como é que o Senhor quer que a gente esteja conectado? Então, por exemplo, a gente está gravando aqui, semana que vem eu estou indo para o Equador. É um país que está fora totalmente do nosso circuito, mas por conta de uma conexão do reino de Deus, Deus criou um caminho que está nos conectando com o Equador. A gente está indo para lá para ver a possibilidade da igreja poder cooperar com o que está acontecendo lá. A pergunta é, por que não o Chile? A pergunta é, por que não Maldivas? Nicarágua. Sei lá, foi Deus que mandou. Entende? Então tem um testemunho, até citei na aula, tem um testemunho do pastor José Satiro. José Satiro era daqui, do interior de São Paulo. Deus o chamou para realizar uma missão na Colômbia. Esse cara foi para lá, para a Colômbia. E estando na Colômbia, edificando a igreja, um trabalho muito relevante, Deus colocou no coração da igreja lá o desejo de abençoar o Butão. Então, assim, um pastor, alguém que Deus tira do Brasil para ir para a Colômbia, para fazer uma missão na Colômbia, e agora Deus está usando a igreja colombiana plantada por um pastor brasileiro para abençoar o Butão. Então, esse é o reino de Deus. É o reino de Deus, entende? Então, Deus movendo no seu reino, olha, esse aqui você pode, eu vou usar esse aqui para abençoar esse aqui. E essas conexões de Deus vão acontecendo, a gente precisa estar sensível a elas, né? Bem. Show! Dava para fazer mais 30 episódios. Mas hoje não. O que você faz sábado de manhã? Podia fazer um episódio fixo. Todo sábado. Sim. Faz nada da vida, né? Faz nada. Mano, a gente, você que passou aqui já sabe que o MJCast, né? A gente faz as 2 perguntas finais. Mas aqui no MJTel, a gente pede pra trazer uma sugestão de livro. Tá. E a gente viu que tem, né? Uma sugestão legal aí. Tem. Mas assim, eu vou dar... Vamos lá. Tá. Eu indico o livro que a gente está usando lá, indicou na disciplina, que é Qual é a Missão da Igreja, do Kevin De Jong e um outro autor que agora me foge da memória o nome dele. E o segundo livro, e
é um livro que me tocou muito, que se chama Alegrem-se os Povos, de John Piper. Esse Alegrem-se os Povos é um livro mais devocional, enquanto o Kevin DeYoung trabalha a definição de ação, justiça social e etc. O Alegrem-se os Povos, ele tem esse cara. Então são duas literaturas que eu acredito que se complementam. É o que eu indicaria os dois para as pessoas que estão... E um livrinho pequenininho, mas muito saboroso, que é do missionário Ronaldo Lidório, chamado Vocacionados. Um livrinho bem pequenininho assim, mas ele trabalha muito bem, de forma bem didática, essa questão de como você descobrir sua vocação em Deus e se render a essa vocação e buscar em Deus vivê-la de forma integral. Show, anotou aí então, né? Tem na livraria aqui? Tem. Se não tiver, a gente dá um jeito. Porque fiquei sabendo que tem uns irmãos que ficam mandando PDF em grupo, né? De livro, né? Herege, né? Pirataria é crime. Está entre nós. Só para consulta. O cara tá imprimindo e revendendo. Numa lojinha ali no centro. Para consultas constantes. Tô sabendo. Mano, não sei se quer falar mais alguma coisa a respeito disso, senão... Mandar um beijo pra minha esposa. Aqui, ó, tá esperando. O José, meu filho, que tá aqui, ó. Quer falar? Qual que é o salário dele como auxiliar seu lá nas aulas? Nas aulas? É todinho, é o quê? Não, ele ganha... É o herdeiro. Ele ganha... E assim, tem gente que acha que eu obrigo ele pra ir pra aula. Pessoas têm essas... Mas ele que quer ir, cara. Ele gosta muito do assunto e se interar dele, e um dos sonhos dele era estar aqui, ó, no podcast. Olha aí. Fala aí, José, olha lá. Dá um alô pra galera lá, José. Olha lá. Valeu. Realizou seu sonho, José. José, Bicho, Ana, tá grande, Tito, hein, meus filhos e a Midian, maravilhosa, que me suporta. Aí. Bom demais. Show de bola. Mano, obrigado. Valeu pela presença. Mais uma, que seja a segunda de muitas aí, né? Só a segunda, né? Tantos anos já. É verdade, né? Isso aqui mais. Correria, né, meu? Pobre sempre tem convosco. Tô sempre por aí. Tamo junto nessa pobreza aí, né, gente? O que precisar, tamo à disposição. Não, mas depois o Equador passa aqui pra contar como que foi. Vamos contar como é que foi lá. É verdade. Massa. Vai ser benção. É isso, Dajão. Isso aí. Fechou. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto. Valeu.